gente deu a conviver sabendo assim do lugar certinho, né? Que ele sentava tanto pela manhã em um lugar e à noite no outro. A gente já conhecia muito bem essa rotina dele, então tudo isso acaba por trazer muitas lembranças e muitas dores para a gente, né? Celebrar o culto também, naquele momento, foi algo assim tremendamente desgastante, sabe? Porque a gente pego, né, dele como líder e também como um amigo para todos os momentos. Então a gente foi uma semana bem difícil, mas Deus vai nos fortalecendo e no tempo de Deus as coisas vão se acertando, voltamos então às situações, né? Mas para isso tudo tem tempo certo. Salomão já dizia que há tempo para todo propósito, há tempo para rir, tempo para chorar, tempo para viver, para morrer. Todo momento é um tempo específico, a gente tem que aceitar essa questão do tempo, mas precisamos aguardar um pouco para que tudo volte ao normal. Meus irmãos, eu estou querendo fazer uma solicitação, não sei se alguém pode atender nesse sentido. Estamos com umas irmãs que estão querendo começar a vir pela manhã na escola bíblica dominical e trazer as crianças para a escola bíblica dominical. Só que eu disse para elas que primeiro eu preciso conseguir líderes que estejam disponíveis para vir na escola dominical para ajudar a cuidar e ensinar essas crianças. Então, caso alguém se sentir chamado para isso, me fala depois do culto, que aí quando já tivermos eu vou comunicar com elas para que possam trazer as crianças no domingo pela manhã, tá bom? Então fica aí essa solicitação aos irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos ver na primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 5. A partir do versículo 5 também. Diz assim a palavra do Senhor. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo o sempre. Amém. Senhor, diante deste desafio da Tua Palavra, nós clamamos agora que o Senhor possa falar ao nosso coração nesta noite, Pai. Que o Senhor possa trazer à nossa mente a revelação do Senhor, a palavra do Senhor ela possa fluir em nosso coração, em nossa vida, para gerar transformação em nós. Que o Espírito Santo do Senhor, que já habita em nós,
enxergar, desvendando diante dos nossos olhos as verdades claras da Tua Palavra. Em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor nesta noite. Amém. Meus irmãos, esta semana, hoje é a quinta semana, onde nós estamos tratando sobre temas específicos sobre rendição ao Senhor, para que quando nós iniciarmos um novo ano, nós tenhamos já esses momentos marcados por vidas que se renderam, que se entregaram ao Senhor. Nós já vimos nas 4 semanas anteriores 4 verbos que nos levam a entender como nós devemos agir para rendermos ao Senhor. Primeiro, nós aprendemos a reavaliar. Depois, na segunda semana, nós aprendemos como romper com certas coisas em nossa vida. Depois, nós vimos também sobre como receber algo do Senhor para a nossa vida. E na semana passada, nós então aprendemos também como nos regozijar diante do Senhor. Todas essas 4 meditações bíblicas, elas estão publicadas tanto na página do Facebook quanto no YouTube, e vocês podem assistir lá quantas vezes desejarem para entender esses temas. Hoje o nosso tema, hoje o nosso verbo é o verbo resistir. Resistir. O que é resistir? Dicionários traduzem resistir como não ceder, não sucumbir, conservar-se firme e não ser abalado. Dentro da sociologia tem um termo que é chamado movimento de resistência. Esse movimento de resistência ele descreve então situações onde as pessoas ou grupos sociais que se sentem oprimidos, e elas então se levantam como uma forma de combate a certas atitudes. É como se dissesse o seguinte: eu não vou ficar de braços cruzados permitindo que este mal continue acontecendo. Eu escolho resistir a essa situação. Então, são atitudes que nos levam então a entender que o resistir ele está relacionado com a persistência diante daquilo que nós acreditamos. Nós persistimos em defender aquilo que nós acreditamos, persistimos em viver aquilo que nós aprendemos. Esse é o sentido dessa persistência. Precisamos aprender também, meus queridos, que aquele que rendeu-se ao Senhor de todo o coração, ele tem que aprender também a resistir a uma série de situações na sua vida que se levantam contra ele, para que ele possa conservar firme a sua posição em Cristo Jesus. Exatamente por causa da ausência dessa resistência é que muitos abandonam a fé, é que muitos negam ao Senhor, é que muitos voltam atrás. É por causa de não entender o significado disso na vida do cristão, é que ele perde então o seu vigor na sua jornada, na sua caminhada com o Senhor. Epístola de Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, Tiago diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Resistência aqui não é brigar com ele, é manter firme a sua postura diante do Senhor, para que ele não tenha domínio sobre a sua vida. Então, meus irmãos, quando nós olhamos esses 2 textos, tanto o texto escrito por Pedro, quanto esse texto escrito por Tiago,
Nós vamos então aprender nesta noite, dentro da perspectiva bíblica, que se nós queremos realmente ter uma vida rendida ao Senhor, nós precisamos ter perseverança, ter paciência, ter continuidade naquilo que nós propusemos a fazer, independente de pensamentos e opiniões. Se nós temos uma convicção de quem nós somos em Jesus, nós não podemos então desistir jamais, mas perseverar. Lucas registra uma parábola que Jesus contou lá em Lucas capítulo 18, a partir do primeiro versículo, mas vamos ler só o primeiro versículo, que diz assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Ou seja, a persistência é jamais desanimar naquilo que você crê, na forma como você vive. Então Pedro e Tiago, nesses textos que nós citamos, eles nos mostram exatamente como é que funciona essa questão dessa resistência, como que isso ocorre na nossa vida. Eles usam duas expressões ali que são bem importantes para que nós caminhemos nesta noite e saiamos daqui hoje com uma posição firme diante do Senhor. Ele usa duas expressões, ele usa a submissão a Deus e a fé. Submissão a Deus e fé são duas coisas que têm que caminhar juntas. Não tem como você ter fé em Deus sem submeter a Ele. Não tem como você submeter a Deus sem exercitar uma fé. Então são duas coisas que irão se completar. Existe uma questão importante para nós entendermos aqui, meus queridos, que diz respeito à fé. Esse é um assunto que eu vou aprofundar bem nele no ano que vem, sobre fé natural e fé sobrenatural, para nós entendermos aquilo que nós cremos realmente. Deixa eu ver, então são duas questões que estão na vida das pessoas, a fé natural e a sobrenatural. Veja o seguinte: o que é a fé natural e o que é a fé sobrenatural? Só para a gente simplificar isso aqui, para lá na frente a gente já entender. Imagina o seguinte, que eu tenho aqui essa cadeira, mas precisa não do Maurício. Eu convido o Maurício para sentar nela, com todo esse peso dele ali. A minha fé natural vai dizer o seguinte: ele pode sentar aqui que a cadeira não vai quebrar. Então é a fé natural, porque eu estou vendo um objeto onde ele está se assentando. A fé sobrenatural, ela não se baseia naquele objeto que nós vemos, mas se baseia nas promessas da palavra de Deus. A diferença fundamental das duas é exatamente essa. A fé natural está relacionada com as coisas que eu vejo aqui acontecendo. Eu sei que esses bancos estão aqui e pela fé nós podemos então ver os irmãos assentados nele. Mas a fé sobrenatural me faz enxergar que posteriormente nós teremos todas as pessoas assentadas neles. Várias outras pessoas assentadas nele. Por quê? Porque a palavra de Deus me diz que a obra do Senhor, Ele busca e salva os que estão perdidos e congrega os perdidos na sua igreja, na sua casa, que é o lugar de adoração ao Senhor. Então a minha fé sobrenatural crê naquilo que vai acontecer por causa da palavra de Deus que irá se cumprir na minha vida. Então essa fé a qual nós precisamos colocar diante do Senhor para que haja resistência é uma fé sobrenatural. Não é a fé natural em que eu vejo um instrumento ou que eu vejo uma pessoa, mas é a fé que me faz crer que vai acontecer na minha vida antes mesmo que ela aconteça. Por que isso? Não por causa de uma intuição minha, não é porque eu senti um vento batendo aqui dizendo que vai, não, é porque a palavra de Deus diz isso, me garante.
Eu preciso ouvir vozes me falando, porque a voz que eu preciso ouvir me falando, o Senhor já revelou e deixou escrita na sua palavra para mim. E ela está ali para que eu creia nela e pratique isso na minha vida. Isso é fé sobrenatural. Então, submissão a Deus e fé sobrenatural são duas coisas que então devem caminhar juntos se nós queremos ser resistentes, ter forças para resistir e mantermos firmes sempre no Senhor. É exatamente, meus queridos, quando nós entendemos isso, que agora nós não deixamos ser abalados pelas circunstâncias. Elas podem ser desfavoráveis, mas por causa da minha submissão a Deus, da minha fé sobrenatural, eu transformo essa situação desfavorável em algo favorável, em algo positivo, por causa do Senhor. Porque eu olho para as circunstâncias e digo o seguinte: eu não consigo vencer essa situação sozinho, mas com o Senhor em mim, eu posso vencer, porque nele eu sou mais do que vencedor. Eu posso então afirmar, pela minha fé sobrenatural, como Paulo estabelece em Filipenses 4,13, tudo eu posso naquele que me fortalece. A promessa da palavra de Deus, ele me fortalece. Se eu creio nessa promessa dele, que ele me fortalece, então eu posso todas as coisas. Eu posso crer no sobrenatural de Deus na minha vida por causa disso. Então, meus irmãos, Tiago nos ensina a praticar isso em nossa vida a cada dia do nosso viver. Agora, meus queridos, não se esqueça que para que nós possamos ter uma vida rendida ao Senhor, nós precisamos ter forças para resistir o dia mau, as situações adversas. E algumas lições nós aprendemos com esse tema e com esse texto que nós lemos em 1 Pedro capítulo 5. A primeira lição que nós aprendemos aqui é que quando nós estamos com esse propósito de resistir às situações, nós vamos então nos submeter à poderosa mão de Deus. A minha submissão é à poderosa mão de Deus, conforme os versículos 5 a 7, pelo Pedro nos diz. De mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido, e lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Então vejam, é a poderosa mão de Deus que está sobre a minha vida, e eu me submeto a essa poderosa mão de Deus. Por isso é que Ele me capacita para resistir. Ou seja, essa força de resistência não está em uma ideologia que eu tenho, mas na presença de um Deus que habita em mim pelo seu Espírito Santo. A força para vencer é por causa dessa poderosa mão de Deus, porque aquele que resiste deve entender que esse Deus soberano, Ele cuida. A poderosa mão dele está sobre nós, exatamente para cuidar de cada um de nós. Quando nós passamos a viver essas verdades, nós entendemos que não existe outro poder para resistir às ciladas do diabo, a não ser fora dessa cobertura da mão de Deus. Somente essa cobertura da mão de Deus sobre nós nos capacita então a resistir. A segunda lição que nós aprendemos nesse tema e nesses textos está no versículo 8 e versículo 9, que diz assim: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, ele anda ao redor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar.
permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo também estão passando pelos mesmos sofrimentos. Se nós queremos ter uma resistência firme nesse tempo de dificuldades que nós passamos, temos que saber que nós teremos aflições. Jesus nunca disse que a vida com ele seria uma vida fácil. Pelo contrário, ele disse que em João 16:33, ele fala o seguinte: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então vejam, meus irmãos, as aflições, as dificuldades, as perdas, os problemas, as dificuldades da nossa vida, elas fazem parte da nossa existência. Mas Deus não desperdiça essas aflições. Ele nos dá forças para nós suportarmos as aflições desse tempo. E quando nós aprendemos a resistir, suportando essas aflições desse tempo, nós então voltamos para a palavra de Deus um pouco antes do texto de 1 Pedro capítulo 5, 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7. Veja aí o que Pedro nos diz. Isso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor e glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Vejam que coisa maravilhosa, meus irmãos. As nossas aflições, que às vezes nós reclamamos tanto delas, né? Nós lamentamos por elas. Jesus disse que elas iriam acontecer, porque Ele tem um propósito em tudo isso. E aqui Pedro nos mostra quais são esses propósitos do Senhor. E ele diz: olha, vocês vão ser entristecidos porque vão passar provações. Isso aqui, meus irmãos, nos leva a uma posição bíblica contrário a certos movimentos que se levantam dizendo que depois de crente você não pode ter problemas, você não pode ter aflição, você não pode ter perda, você não pode ter doença, você não pode ter isso. Isso é ensinamento que não provém de Deus, meus queridos. Porque a palavra de Deus, ela diz o contrário disso. Ela diz que essas aflições que nós passamos, que nós somos entristecidos por vários tipos de provação. Ele diz aqui nesse texto, versículos 6 e 7, isso acontece para quê? Para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro, é melhor do que os bens materiais que você tem, que ele perece, é muito melhor do que as coisas mais preciosas que você possa ter. E essas situações que nós passamos, ele diz aqui, isso vai resultar em louvor e glória e honra para cada um de nós quando Jesus voltar, na revelação de Jesus, na sua volta. Isso vai contribuir para a nossa exaltação diante do Senhor. Então, as aflições, as tribulações, as dores, as angústias, não despreze isso na sua vida. Deus, através disso, está trabalhando algo novo em você, está te preparando para resistir a tudo isso e se manter firme diante do Senhor. Uma terceira lição que eu aprendo aqui nesse texto é que quando nós, para que nós possamos manter resistindo diante toda a situação desse mundo, para nos mantermos rendidos ao Senhor e resistir a tudo isso, nós temos que ter as nossas armas certas para essa luta. O movimento é a resistência, o movimento nosso pessoal é da resistência que mantemos firmes no Senhor. Então, para isso, nós precisamos saber como nos defender diante de Cristo. 1 Pedro 5,10. O Deus de toda graça que nos chamou para a sua glória eterna em Cristo
passarmos por tudo isso, sofrido durante um pouco tempo, Deus permite que isso ocorra em nossa vida e diz: Ele mesmo vai nos restaurar, é Ele mesmo que vai confirmar, Ele mesmo que vai dar forças, vai nos colocar em alicerces sólidos e firmes. Então, se nós queremos manter firmes durante esse tempo, nós precisamos entender algumas coisas. Precisamos entender que o diabo ele está lutando para nos fazer desistir. E nós recebemos a força do Senhor para resistir. Então nós vamos ouvir aquilo que o diabo nos chama a fazer, que é desistir, ou vamos abraçar aquilo que Deus nos chama, que é resistir ao diabo. Por isso que o apóstolo Paulo nos traz vários ensinamentos. Eu vou destacar apenas em duas epístolas de Paulo, que ele nos ensina como nos munir de armas próprias vindas do Senhor para resistir e jamais ceder, e jamais desistir. Um dos textos é 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 ao versículo 5, que diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Preste atenção. Vivemos no mundo, somos homens, vivemos como homens, como seres humanos, mas as armas que nós utilizamos não são armas humanas. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos os argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Meus queridos, quando Paulo fala sobre isso aqui, dizendo que as armas que nós lutamos não são humanas, ele está querendo dizer o seguinte: as pessoas que você convive com elas não são suas adversárias. A pessoa que você convive com ela, por mais que ela possa te fazer raiva no dia a dia, ela não é seu inimigo. Ela pode ser utilizada pelo inimigo para te atingir uma coisa, sim, pode, se ela não servir ao Senhor. Mas se isso não faz dela o seu foco, o seu alvo, não faz dessa pessoa o seu inimigo. É o seguinte, que o inimigo é o diabo que se levanta e tenta colocar na mente das pessoas pensamentos e argumentos para que elas possam levar você a uma desistência, para que te leve ao pecado, para que te leve à desobediência, para que você possa fraquejar na sua fé. Mas aí Paulo diz: então eu não vou usar essas armas que são humanas, eu vou usar as armas que são espirituais. Escrevendo aos Efésios, ele então nos dá essas armas. Aqui no versículo 13, do capítulo 6, diz o seguinte: portanto, vistam toda a armadura de Deus, para resistir a esse dia mau e permanecerem inabaláveis. Então vejam, a resistência, resistir o dia mau. Resistência é quando o mal dia é difícil para você. Permanecer inabalável diante do Senhor, pode ter feito tudo. Se ele continua dizendo: assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Ver a arma que você tem é a verdade. Meus queridos, a mentira é uma arma diabólica do demônio, de Satanás. Não é a arma de Deus. Qualquer coisa que precise da mentira, você está então submetendo ao diabo, porque a Bíblia diz que ele é o quê? O pai
da mentira. Então, a primeira arma que Paulo diz aqui, se você quer vencer, para se manter firme, inabalável nesse tempo, é você se vestir da verdade. A verdade, você a pronuncia com os seus lábios, com os seus pensamentos, quando você compreende que não tem como haver vida com Cristo sem a verdade. Porque ele mesmo disse que ele é o quê? O caminho, ele é a verdade. Ou seja, se você usa do artifício da mentira em qualquer situação da sua vida, você está contradizendo aquilo que você professa com seus lábios. Porque se Jesus, que é a verdade, ele mora no seu coração, aquilo que você disser será a verdade. Então, por isso é que a primeira arma que Paulo coloca aqui nas nossas mãos, para nós usarmos para vencer e manter firme no dia mau, é a verdade, cingindo-se, vestindo com o cinto da verdade. A verdade tem que estar envolvida em toda a nossa vida. Ela é que vai dar a firmeza para as outras áreas da nossa vida. Segunda que ele cita aqui, a segunda arma, é a couraça da justiça. A justiça está relacionada com aquilo que é correto se praticar no dia a dia. A terceira que ele coloca aqui é calçados os pés com a prontidão do Evangelho da Paz. É ser um semeador da paz, do Evangelho da Paz. Se alguém que luta por essa paz, que ensina essa paz, que faz de tudo para que haja paz entre todas as pessoas. Essa é uma outra arma que ele nos diz, é o Evangelho da Paz. Outra que ele diz aqui, usem o escudo da fé. O escudo da fé. Eu disse agora há pouco sobre a fé. A fé aqui é a fé sobrenatural, aquela que você encontra o recurso dela na palavra de Deus. Porque com ela, ele diz aqui, com esse escudo da fé, com essa fé sobrenatural, é que você vai conseguir apagar as flechas inflamadas do maligno. Isso aqui dentro da linguagem seria flechas fogueadas, já viu aqueles filmes onde coloca fogo na ponta de uma flecha para se lançar? É mais ou menos isso aí. Então ele diz o seguinte, o diabo lança essas setas inflamadas contra nós, mas a forma de resistir é através da nossa fé. É a fé sobrenatural, nós falamos agora há pouco, é que vai te fortalecer, te proteger, está em volta da sua vida, para que essas flechas sejam apagadas, esses ataques malignos sejam apagados. Ele continua dizendo, usem também o capacete da salvação. Sem a salvação, você está completamente perdido. A proteção na sua salvação, na sua mente, no seu pensamento. Você precisa dessa salvação em Jesus, está em Jesus. A outra que ele usa aqui, espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Maurício falou agora há pouco aqui sobre ler a Bíblia. A palavra de Deus deve ser estudada, nós temos falado muito sobre isso com os irmãos. Finalmente ele diz aqui, olhem também no Espírito. O Espírito aqui está com o E maiúsculo, não é do Espírito humano. Olhem no Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo habita em você, você vai orar, é nele, é no Espírito Santo. Sabe por quê, meus irmãos? Tem o seguinte, a Bíblia fala que Deus está assentado no alto e sobre o trono, não fala? Fala que Jesus, quando foi levado aos céus,
ele foi elevado e assentado no trono à direita do Pai. Algum lugar da Bíblia fala que o Espírito Santo tem um trono lá no céu. Você já viu o texto da Bíblia? Sabe por quê? Porque o trono dele não é lá, é aqui. O trono do Espírito Santo é o meu coração, é a minha vida. Se ele habita em mim, Deus escolheu o Espírito Santo habitar em nós, em minha vida, no meu dia a dia. Então, se ele habita em mim, a minha oração tem que ser dele, através dele. Eu não oro por causa do outro, mas eu oro por causa do Espírito Santo que está em mim. Tanto é que Paulo vai dizer que tem momentos que nós queremos orar e tem momentos que nós não conseguimos nem verbalizar aquilo. A dor que nós temos dentro de nós é tão intensa que nós não conseguimos falar em oração. Aí que a Bíblia diz, nesse momento o Espírito Santo faz o quê? Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque ele habita dentro de nós e está sentindo as nossas dores. Por isso que diz aqui, ore no Espírito. Ore no Espírito Santo. Você só pode orar no Espírito Santo se ele habitar em você, se ele viver em você, se o trono dele for então na sua vida. E aí ele conclui dizendo o seguinte: estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ou seja, você ora no Espírito em todas as ocasiões, súplica por você, situações, mas você persevera em oração pelos outros. Você não é egoísta para orar somente por você. Você ora pelos outros. Nisso você está então agora oferecendo essa resistência contra a ação maligna na sua vida, para que você não desista jamais. Então, meus queridos, precisamos estar firmes, porque é impossível resistir ao diabo por muito tempo se você não se utilizar das armas que Deus colocou nas suas mãos para utilizar. Senão você vai desistir. Então você vai ser vencido. Muita gente que acha o seguinte: eu sou forte. Não, vai acontecer. Eu falo assim: aquele que está em pé, cuidado, muita atenção para não cair. A sua confiança não pode ser em você não tem que ter autoconfiança. A sua confiança é em Deus, é Ele, não é você. Mantenha-se firme, porque quando você usa as armas certas, quando você tem uma vida de oração em todas as circunstâncias da sua vida, de conhecimento da palavra de Deus, o que vai acontecer é que o diabo não vai ter força contra você, e aí sim você terá uma resistência forte. Eu concluo com você nessa noite uma quarta lição que nós precisamos aprender. E quando nós resistimos a tudo isso, Pedro 5,11 diz assim: a Ele seja o poder para todos sempre. Veja o seguinte: você resiste por causa dele. A glória não é sua, não sou eu que sou forte para resistir. É Ele que me fortalece para resistir. A glória não é minha. A glória pertence somente ao Senhor. Por você mesmo, você nunca seria capaz de resistir. Por você mesmo, você nunca venceria. Por você mesmo, você não teria desistido. E quantas vezes isso passou pela sua cabeça, pela sua mente, desistir? Todo mundo passa por isso. Você vai lutando nas lutas incessantes, de momento, de repente você pensa em desistir. Esse pensamento de desistência não provém de Deus, é um ataque maligno contra a sua vida para você desistir, para você ser vencido. Então, o que acontece? Você não desiste jamais, mas resiste sempre.
sempre resistindo, porque Deus presente em você, através do Espírito Santo, Ele vai aperfeiçoar o seu poder na sua fraqueza. É o que Paulo ensina em Coríntios 12:9. Mas Deus me disse: a minha graça é suficiente para você, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tudo que eu preciso é da graça de Deus em mim. Tudo que eu preciso é depender do Senhor. Se eu quero resistir, eu preciso entender que não é por mim, não é para a minha glória, para mostrar que eu sou, que eu posso, que eu sou o cara. Não, é por causa do Senhor. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. A glória pertence somente ao Senhor. Portanto, meus queridos, rendição ao Senhor exige algumas coisas: reavaliação, rompimento com o pecado, receber aquilo que Deus tem para a minha vida, regozijo, alegria por aquilo que Deus é e faz em minha vida, mas também exige resistência. Resistência. E hoje você sai daqui com um propósito novo de resistência, de resistir. Que a palavra desistir não faça parte do seu vocabulário, porque a palavra desistir, repito, provém do maligno. Ele quer que você resista. O mesmo diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer que você resista. Mas Deus quer que você resista a quem você não ouve. A Deus ou o diabo. Deus te dá as armas. Agora Ele não vai usar as armas para você. Usar essas armas é decisão sua, prerrogativa sua, escolha sua usar essas armas. Se você usar as armas certas, saiba que você vai resistir. É bem resistir. Você vai fazer com que outras pessoas vejam em você a glória de Deus, serão atraídas a Deus assim como Ele faz na sua vida. Que Deus te abençoe, meu querido. Te dê graça nesta noite, para você entender o recado de Deus para a sua vida. Saia daqui hoje com um novo propósito para resistir a cada momento e viver com o Senhor, continuamente com o Senhor, a cada momento da sua vida, até o dia que Ele te chamar para estar com Ele no reino celestial. Enquanto aqui você resiste até as últimas consequências, mas jamais nega a sua fé em Jesus. Ele te abençoe poderosamente nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Deus nos ensine como usar essas armas, Pai, para a resistência. Não nos deixe, Deus, ser vencidos pelas situações do mundo que nos cercam, Pai. Não aceitemos as estratégias do maligno para nos afastar da Tua presença. Mas, Pai, que a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, que esta palavra gere transformação em nós. Nós possamos, ó Deus, nesta noite sair daqui com um propósito novo, realinhado com o Senhor, rendido ao Senhor, para que, Senhor, nós possamos resistir continuamente a qualquer ataque maligno que vier tentar nos desestimular. O Senhor traga, ó Deus, a nossa mente todo momento a palavra do Senhor, para que exerçamos essa fé sobrenatural no Senhor, fundamentada a nossa fé sobrenatural no Senhor, que possamos declarar essa palavra do Senhor diante das tentativas do maligno de nos fazer desistir. Possamos, como o Senhor nos ensina, no momento dos ataques ali na tentação, o Senhor resistiu a
todo ataque maligno com a tua palavra, com a palavra revelada do Senhor. O Senhor coloque essa palavra em nossa mente, em nosso coração, para que no momento das dificuldades nós possamos vencer, declarando esta palavra de vitória que recebemos do Senhor, palavra essa revelada e escrita para cada um de nós, Pai. Então nos dê conhecimento dessa palavra, Deus. Ajuda-nos a afastar daquilo que nos impede de conhecer a Tua palavra, Deus. Aquilo que nos impede de estudar a Tua palavra, Deus. Sabendo, Senhor, que Ele quer nos afastar da palavra, porque Ele sabe que é essa palavra que vai nos fortalecer para vencer. Meu Deus, que nós voltemos para a simplicidade da Tua palavra, Deus, todo dia da nossa vida. Vivamos, Pai, a Tua palavra. Nos faz fortes, resistentes, todas as situações, e nos faz muito mais que vencedores através de Jesus Cristo. É no nome de Jesus que nós oramos, nós agradecemos. Que o Senhor fique conosco, nos leve em paz para as nossas casas, nos dê uma semana em paz, cada momento das nossas aflições, das nossas decisões. O Senhor nos faça lembrar dessa palavra do Senhor. Eu não vou desistir jamais, mas eu resisto no poder do nome de Jesus, que habita em mim, pelo Espírito Santo, que escolheu como trono o meu coração, a minha vida, mora em mim. Por isso eu sou forte para vencer. Pai, nos dê essa coragem de viver dessa forma diante do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Entregamos ao Senhor. Pedimos, fica conosco, Senhor.